Um acidente entre um trem e um carro deixou pelo menos 7 mortos na noite desta terça-feira em Nova York. Pelo menos 7 pessoas perderam a vida na terça-feira à noite quando um trem bateu em um automóvel na linha férrea em uma área ao norte de Nova York. A motorista do carro morreu no momento da batida do trem contra o veículo que atravessava a via. Eram 6h30 da noite no horário local. 6 passageiros do primeiro vagão morreram no incêndio registrado após o acidente. As autoridades ferroviárias da empresa Metro North confirmaram que a colisão aconteceu perto de Valhalla, poucos quilômetros ao norte de Manhattan, no estado de Nova York. Centenas de passageiros foram retirados do trem. Segundo a Metropolitan Transportation Authority, a agência responsável pelas ferrovias, a composição iniciou o trajeto na Grand Central Station, estação no centro de Manhattan. Começa no dia 2 de março o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda de 2015. Deve apresentar a declaração quem recebeu rendimentos tributáveis superiores a R$ 26.817,55 no ano de 2014. Também estão obrigados a apresentar o documento aqueles que receberam rendimentos isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte superiores a R$ 40 mil. Vale também para quem obteve um ganho de capital na alienação de bens ou direitos ou realizou operações em bolsas de valores, mercadorias e afins em 2014. O prazo se encerra em 30 de abril e, caso o contribuinte não entregue a declaração, estará sujeito a multa. Ela pode ser feita pela internet, por programas próprios da Receita Federal ou por meio de aplicativos. Fora do Brasil, o Parlamento do Reino Unido autorizou nesta terça-feira a concepção in vitro de crianças vindas de 3 progenitores. A medida polêmica tem como objetivo prevenir doenças hereditárias. Por maioria esmagadora, a Câmara dos Comuns aprovou a concepção in vitro de crianças com material genético de 3 progenitores. Os legisladores ignoraram os críticos que consideram a medida uma fronteira perigosa que abre o caminho para a era dos bebês sob encomenda. Foi definida uma primeira legislação na qual as regras se aplicam apenas a doenças sérias mitocondriais. Não há qualquer ponto escorregadio aqui, como já mostramos na fertilização in vitro. Olho para trás sobre todos esses anos de debate sobre a fertilização in vitro. Nunca houve qualquer negligência ética. Tudo que as pessoas se preocupavam naqueles debates continua protegido hoje. Assim que a Câmara dos Lordes, a chamada Câmara Alta, sancionar a moção, como se espera, as primeiras crianças resultantes da técnica de 3 progenitores poderão vir ao mundo em 2016. Pesquisas demonstraram que a doação mitocondrial pode ajudar potencialmente quase 2.500 mulheres em idade reprodutiva no Reino Unido. Todas correm o risco de transmitir mutações nocivas ao DNA nas mitocôndrias, estruturas que fornecem a maior parte da energia necessária para a atividade celular. Além de receber o DNA normal do pai e da mãe, a criança receberá ainda uma pequena quantidade do DNA mitocondrial sadio de uma mulher doadora. As doenças mitocondriais podem ser devastadoras, afetando os órgãos principais e causando de cegueira a perda de massa muscular. A Igreja Católica e membros da comunidade científica britânica se manifestaram contra o procedimento. A Igreja é contra a fertilização in vitro em qualquer forma e por qualquer razão. Já os cientistas contrários à medida alegam que ela pode abrir caminho para a criação de bebês personalizados, como, por exemplo, a escolha da cor dos olhos ou do sexo da criança. E essa semana acontece uma reunião no Rio de Janeiro sobre o turismo durante as Olimpíadas. A ideia é fazer ações para receber os turistas estrangeiros, mas a segurança e a falta de água também devem entrar na pauta de discussões. 549 dias do início dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro, o Brasil se prepara para receber ainda mais turistas. Na reunião que começou nesta terça-feira, entre os órgãos responsáveis pelo evento, serão definidas ações para garantir estrutura e serviços como hospedagem e deslocamento. Uma das medidas é facilitar a concessão de visto para estrangeiros durante os Jogos.
Tanto tem a questão de taxa como de procedimentos, de simplificação de procedimentos. Então a ideia é que essa facilitação seja um dos elementos de promoção. O Brasil precisa se posicionar para o mundo como um país em que é fácil de viajar. O Brasil recebe cerca de 6 milhões de turistas estrangeiros por ano. Com as Olimpíadas, a expectativa é que este número cresça ainda mais. Somente aqui no Rio de Janeiro, palco dos Jogos Olímpicos, são esperados de 350 a 500 mil visitantes vindos de outros países. Segundo o Ministério do Turismo, a ideia é que o turista que vier acompanhar as Olimpíadas e Paralimpíadas aproveite para visitar outras cidades. É o caso de Marcos, que chegou ontem da Venezuela para conhecer o Brasil pela primeira vez. Bueno, vamos a conhecer Rio, mas também queremos conhecer praias do norte. O ministro do Turismo afirma que as melhorias para o setor vão ficar mesmo depois do evento. Não podemos perder a oportunidade de mostrar o Brasil através do Rio. Então tem um grande foco no Rio para os Jogos Olímpicos, mas esse ano olímpico, essa defesa de que a gente aproveite essa oportunidade, essa janela de promoção do Brasil para também promover outros destinos, é parte da nossa estratégia junto com a Embratur, para o Brasil e para o mundo, né? Falando ainda sobre esportes, o lutador Anderson Silva foi flagrado no exame antidoping e pode sofrer punições. O exame apontou a presença de substâncias ilícitas no organismo do atleta. Anderson Silva ainda pode pedir uma contraprova. E esse anúncio acontece na mesma semana em que o Comitê Olímpico Brasileiro colocou em vigor novas regras e punições para atletas e equipes flagradas no exame antidoping. Só lembrando que o MMA, que é o esporte praticado por Anderson Silva, não é uma modalidade olímpica. O sonho de disputar e ganhar uma grande competição pode levar alguns atletas ao limite. Hugo Parisi e Luana Lira, atletas dos saltos ornamentais, que o digam. Só o aquecimento já é puxado, quase 1 hora pulando e mentalizando os saltos que vão fazer nas piscinas. Depois são mais algumas horas de treinamento. Mas alguns atletas buscam atalhos para conseguir bons resultados e recorrem ao uso de substâncias ilegais. Para combater essa prática, conhecida como doping, o Código Mundial Antidopagem 2015 traz punições mais severas aos atletas que forem flagrados usando substâncias proibidas. Entre elas, a suspensão mínima do atleta, que dobrou em relação ao código anterior. Agora são pelo menos 4 anos longe das competições oficiais. Em muitos casos, alguns atletas, que foram pegos no doping, eles ficam ali treinando nesse período que eles estão e depois voltam e ainda voltam em período, digamos assim, em condições de competição. Agora uma pena de 4 anos, a coisa complica já bastante, né? É um ciclo olímpico até voltar de novo, então acho que realmente vai estar desmotivando o uso de qualquer substância proibida. O novo código também prevê a investigação da equipe do atleta que for pego no exame antidoping. Agora, médicos e treinadores, por exemplo, podem ser considerados responsáveis e até punidos pelo doping de um atleta. Ela entende a dopagem não como um mau passo ou uma decisão só do atleta, mas ela reconhece que existem interesses outros maiores envolvidos e que dirigentes, treinadores, médicos podem se envolver nesse processo justamente pela conquista de prêmios e pelos resultados e pela imagem positiva que o esporte traz. Eu acho muito difícil um atleta ter uma ação dessa sozinho, né? Geralmente ele tem por trás ali o técnico, o médico, um fisiologista que está orientando da melhor forma de fazer o uso do medicamento. Então eu acho que se tem gente participando, quem estiver participando tem que ser punido sim. Para a promessa brasileira dos saltos ornamentais, Luana Lira, quanto mais rigor, melhor. Não é justo você tá ali treinando duro, sempre ralando, né? E competir com uma pessoa usando outros benefícios. Isso é totalmente errado. Olha, daqui a pouco no Século XXI Esportes você tem mais informações sobre esse caso de doping do Anderson Silva. É isso, Beto Quinalha. Boa tarde para você.
Isso mesmo, muito boa tarde, Renata, boa tarde, amigo Curtindo o Século News. Daqui a pouco a gente vai discutir um pouco mais aprofundado esse assunto, né? A Comissão Atlética de Nevada ontem anunciando esse teste positivo para doping do Anderson Silva, que, aliás, há pouco tempo atrás disse e deu declarações de que qualquer atleta que utilizasse qualquer tipo de substância para melhorar o seu desempenho deveria ser banido. O Anderson ainda não se pronunciou, mas a gente vai falar muito a respeito desse assunto, de campeonatos estaduais, tem campeonato paulista, tem campeonato carioca, e tem o Timão, é isso mesmo, tem o Corinthians na Libertadores da América tentando espantar aquele fantasma de 2011 do Tolima, enfrentando o Once Caldas hoje, no início da Libertadores para a equipe brasileira do Corinthians. Isso tudo com os comentários do nosso Elias Aredes, também aqui comigo o Leandro Bolles. Então, daqui a pouquinho, Renato, encontro marcado aqui, 13h, tem Século XXI Esporte. Até lá, então, essas e outras informações, daqui a pouquinho, 13h, Século XXI Esportes. E aqui no Século News, no próximo bloco, você vê um encontro no Vaticano para melhorar a educação no mundo todo. O projeto é liderado pelo Papa Francisco. Em São Luís, o tempo está encoberto por nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas. A máxima é de 32 graus. Na capital Vitória, o dia está claro e o sol predomina. No final da tarde, a chuva pode aparecer. A máxima fica nos 34 graus.